Olá! Nós, alunos da Univesp do Polo de Serquilho, da turma do segundo semestre de 2018, orientados pela tutora Eline Dias Moreira, iremos apresentar, através desse vídeo, nosso projeto integrador, que consiste na análise de implantação de uma mini cisterna para reaproveitar a água da chuva. Meu nome é William Baldwin-Glauser e irei começar esse vídeo falando um pouco sobre a água do nosso planeta e os problemas e objetivos do nosso projeto. Bom, é de conhecimento geral que o nosso planeta é composto por cerca de 70% de água. E de toda essa água, 97,5% estão localizadas em oceanos, o qual possuem água imprópria para o consumo. 1,5% estão nos polos e apenas 1% disponível para o nosso consumo. As atividades humanas, principalmente a agricultura, possuem grande necessidade de retirada de água de seu leito natural, o que tem afetado negativamente sua distribuição sobre os continentes. Além disso, a poluição hídrica compromete a qualidade da água, fato que resulta na diminuição da biodiversidade, o que está diretamente ligado também à questão de saúde pública. E devido ao mau aproveitamento dos recursos hídricos, a poluição da água gerada pelos grandes centros urbanos, também a má distribuição da água, a instabilidade do índice pluviométrico e o grande volume de água retirada do seu leito natural, tanto para abastecimento de centros urbanos quanto para atividades agrícolas, a água vem se tornando cada vez mais escassa. E, dando parte dessas informações, temos como objetivo no nosso trabalho dimensionar um sistema de captação de água da chuva por meio do telhado de uma residência, armazenar essa água em cisternas, tratá-la de maneira simples para que possa ser utilizada para uso geral, como irrigação de jardim, lavagem de quintais, de carros, descarga em vasos sanitários também, por exemplo, além de incentivar a população a fazer o aproveitamento da água por meio do sistema proposto. E como problemas, temos que calcular o tamanho necessário da cisterna para poder captar e armazenar a água da chuva, levantar custos relacionados à construção e instalação do sistema proposto, levantar índices pluviométricos da região selecionada onde iremos aplicar o sistema, estimar a economia financeira gerada pelo sistema e também avaliar a viabilidade de implantação do sistema que está sendo proposto. Eu sou Vinícius Grando de Campos e vou falar um pouco sobre os fundamentos teóricos aplicáveis a esse nosso projeto. O que é uma cisterna? Uma cisterna é um reservatório que faz a captação da água da chuva e armazena ela para usos domésticos. Essa água da chuva ela não é potável, então esse uso deve ser restrito. A água pode ser usada para finalidade como limpeza de piso, lavagem de automóveis, irrigação de jardins, descargas de vaso sanitário e finalidades como essa. E como que uma cisterna funciona? De modo geral, o telhado funciona como um captador da água da chuva, ela escoa para as calhas, que levam até um filtro que elimina mecanicamente as impurezas que vêm junto com a água, como folhas ou pedaços de galho e etc. A partir disso aí, a água está pronta para o uso geral. Além disso, a cisterna ela deve eliminar a incidência de luz solar na água para evitar a proliferação de algas e outros micro-organismos. Além da água da chuva, a água cinza, que é utilizada para a lavagem de roupas, por exemplo, também pode ser armazenada e reaproveitada. Apesar do processo de tratamento e reuso de água cinza ser relativamente simples e de que existe a possibilidade de implantar um sistema de tratamento na própria residência, é recomendada a contratação de pessoal especializado que projete a estação de tratamento de água, o que eleva o custo do projeto. E aqui cabe uma observação: o nosso projeto proposto não prevê o reaproveitamento de água cinza justamente pela elevação do custo. Já a água da chuva é mais simples de ser tratada, onde é necessária a filtragem de resíduos sólidos e, dependendo da finalidade do uso da água, a cloração e a correção do pH. Sobre o sistema proposto, o telhado ele funciona como o captador da água da chuva, onde a água escoa pelas calhas e atinge os filtros. Esse filtro é um filtro simples para retirada de partículas sólidas
como galhos, folhas, coisas. Em seguida ele atinge um separador. Esse separador ele tem a finalidade de eliminar a primeira parte da chuva que cai no telhado para retirada das fezes dos animais e poeira. Em seguida a água vai para um reservatório e por meio de uma bomba elétrica ele é enviado para um reservatório elevado. A partir de que a água está nesse reservatório elevado, ela pode ser distribuída pela rede da residência. Bom, aqui nessa parte do trabalho a gente vai listar e explicar um pouco do sistema, né? Do que ele é composto e qual o caminho que a água faz até ela chegar na parte final do processo, que é a reutilização. Tanto para irrigar planta, descargas e etc., por não ser água potável. O sistema é composto pelo telhado, né? A gente tem o telhado da casa, que juntamente com as calhas fazem o direcionamento da água. Quando você já começa a entrar basicamente no sistema de filtragem, né? E armazenamento. Então, em sequência, telhado, calhas, filtros, o separador, o reservatório, a caixa de alimentação e a rede de aproveitamento, que é basicamente a parte final aí do processo. Na figura da imagem aqui de aproveitamento de água, a gente consegue ver o esquema, todo, todo o diagrama aí, né? O caminho que faz o fluido, passando pelo registro. A gente tem um registro ali para o descarte do primeiro 1 milímetro de água, que é o que não, o que tira as impurezas, né? Tanto do telhado e das calhas. Depois passando pela peneira. No reservatório, a gente tem o clorador e o redutor de turbulência. E após todo o processo, ele passa aí pro ladrão e, e é direcionado aí pro reaproveitamento na residência. Sou o Murilo Ferraz e irei falar sobre o dimensionamento do sistema de captação e armazenagem da água da chuva. A princípio, uma cisterna deve armazenar o máximo de água da chuva possível. Portanto, precisamos calcular qual é esse máximo e decidir se o investimento é viável. Para a realização desse cálculo, é necessário ter uma média de quantidade de chuva que costuma cair na região. Essa média pode ser encontrada em um centro de pesquisa especializado ou então é possível realizá-la em casa mesmo, com a ajuda de um pluviômetro. Uma chuva normal, em média, é de 10 mm a 20 mm, o que significa de 10 a 20 litros por metro quadrado. Em um exemplo básico, um telhado de 25 metros quadrados poderá coletar de 250 a 500 litros em uma única chuva, mas estes dados ainda não são suficientes para definirmos o tamanho da cisterna. Outro fator importante é sobre a limpeza do telhado. Normalmente se descarta o primeiro milímetro de água, ou até então 2 milímetros por metro quadrado, com a finalidade de reter as impurezas contidas no telhado. A demanda dessa água de reaproveitamento também deve ser analisada para definir a quantidade a ser armazenada durante uma chuva. Se pouco utilizada, uma cisterna muito grande acaba sendo inviável por obter um custo elevado. Resumindo tudo isso, para o dimensionamento da cisterna é importante saber a quantidade de chuvas, a área do telhado, a demanda de uso, o descarte das impurezas, a fim de definir
o melhor custo-benefício e tamanho ideal da cisterna. Olá, meu nome é Rodrigo Felipe Simão, aluno do segundo semestre do curso de Engenharia de Produção da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Irei apresentar a coleta de dados para o estudo de reaproveitamento de água da chuva. Primeiramente, precisamos dimensionar a atividade pluviométrica da região. Para tanto, nos fazemos do uso do chamado aparelho pluviométrico. Instrumento este que serve para apurar o volume de água que cai durante uma chuva. O pluviômetro é um instrumento bastante simples, que podemos até construí-lo em casa mesmo, fazendo uso de alguns recursos bem simples, tais como garrafa PET, régua e cimento. Este período que vamos apurar serve para dimensionar todo o volume de água dentro de 12 meses. Outro fator importante neste dimensionamento é identificar o consumo da residência. De acordo com a Organização das Nações Unidas, cada pessoa necessita de 110 litros de água por dia para suas necessidades básicas. Porém, no Brasil, o consumo médio por pessoa chega até 200 litros. O projeto propõe a implantação de um sistema de aproveitamento de água da chuva que não exige complexos tratamentos. A sugestão é utilizar a água aproveitada para fins como irrigação dos jardins, lavagem de carros e até mesmo descarga dos vasos sanitários. Baseado nos estudos que fizemos para o nosso trabalho, este sistema se tornou inviável economicamente, visto que levariam até 60 meses para obtermos retorno. Olá, meu nome é Rodolfo e eu vou falar um pouco sobre os resultados da nossa pesquisa. São a escolha da superfície, dimensionamento da mesma, observar fatores ao redor como árvores, presenças de aves, análise de poluição atmosférica e dimensionamento das calhas e condutores. Nossa pesquisa foi feita baseada em uma casa de 70 metros quadrados, com telhado duas águas e que somente capta a água de uma das partes, ou seja, 35 metros quadrados. Os custos de uma cisterna contendo uma caixa d'água 1.000 litros, mini cisterna, motor e demais conexões custavam em torno de R$ 1.100. Para se ter uma ideia, a economia mensal que esse sistema gera é algo em torno de R$ 25 por mês, o que tornaria um projeto de longo prazo para retorno do investimento. Existem opções mais baratas, mas de menores volumes, mas o ponto da nossa pesquisa é justamente a conscientização de que a água potável é muito pouca perto do consumo humano, e que tarefas como lavar carros, molhar plantas e lavar o quintal consomem essa água em abundância. As considerações finais são: apesar da constatação de que o sistema de reaproveitamento de água que foi proposto não é viável economicamente no cenário atual, esse pode ser avaliado no futuro, pois, como já mencionado, as dificuldades de acesso à água serão cada vez maiores. Além disso, uma medida imediata e mais econômica é a simples instalação de reservatórios verticais, tambores de aproximadamente 200 litros, facilmente encontrados em revendedores de tambores. Esses tambores ocupam menos de 1 metro quadrado e podem ser instalados sobre uma base elevada para aproveitar a força da gravidade, eliminando o uso de bombas d'água e gerando também uma economia de água para gerações futuras. Muito obrigado.